Dando continuidade à resolução do nosso exercício contextualizado de número 10, nós conseguimos perceber que metade do terreno está livre, ou seja, professor, metade dele foi utilizado e metade dele ainda serve para ele fazer qualquer outro tipo de construção, ou seja, é um espaço livre. Tranquilo? Agora vamos então para a nossa letra C, que diz o seguinte, ó. Qual é a razão entre a área livre e a área da casa? Pessoal, nós já encontramos que a área livre corresponde a quanto? A área livre e a área da casa seria o que, professor? Vamos lá. A área livre nós já encontramos que seria 600 metros quadrados. E a área da casa corresponde a 500 metros quadrados. Realizando aqui essa simplificação, 6/5 encontramos como resposta. Tranquilo, pessoal? Então, questão aí de número 10 resolvida para a gente. Vamos, portanto, à questão de número 11. A questão 11, pessoal, também bem simples. Se não conseguiu compreender, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho e vamos estudando. Beleza? Claro, qualquer dúvida, fala com a gente, que a gente vai estar sempre aqui à disposição de vocês. Vamos lá? A questão número 11 diz o seguinte, ó, acompanhe no seu material, foco. Em uma lanchonete, o refresco de caju é feito da seguinte forma. Para cada parte de água, são diluídas 8 partes de suco concentrado. Com essa receita, a lanchonete poderia servir 10 copos de refresco. Se a lanchonete servir 30 copos em um dia, qual será a razão utilizada para fazer essa quantidade de refresco? Então, ó, qual será a razão utilizada para fazer essa quantidade de refresco? Pessoal, o que ele diz? Ó, ele diz o seguinte, que é utilizado para cada parte de água 8 partes de suco concentrado. Ah, professor, então peraí. A questão de número 11, nós temos o quê? Nós temos que para cada parte de água, nós temos alguma parte de suco. Quanto? É 1 para 8. E isso faz com que eu consiga servir quantos copos, hein? Ele consegue servir 10 copos. Tudo bem? Então ele consegue servir 10 copos. Tranquilo até aí? Interpretação, né? Agora vamos lá, ó. Com essa receita, a lanchonete poderá servir 10 copos de refresco. Se a lanchonete servir 30 copos, qual será a razão para fazer essa quantidade de refresco? Pessoal, bem simples, ó. Se eu tenho 1 para 8, né? E isso corresponde a 10 copos, então peraí, vamos lá. Se eu colocar 2 copos de água, eu teria que colocar quantos copos de suco? Né? Quantas quantidades de suco idênticas? 16. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, então vamos para o próximo. Ó. Se você colocar, isso daqui vai servir quantas pessoas? Isso daqui irá servir mais 10 pessoas, portanto, 20, na verdade não pessoas, copos, né? 20 copos. Mas espera aí, e se eu colocar 3 porções de água, né? Para cada porção de água, nós temos quantas de suco? 8. Portanto, 3 vezes 8, 24. Tranquilo? Então, ó, mas espera aí, se com uma porção eu consigo servir 10 copos, então com 3 eu vou conseguir servir quantos? 30 copos. Ah, professor, então peraí, deixa eu ver se eu entendi, né? Então, a razão, a fração, né, que representa os 30 copos seria o quê? 3 copos ou 3 quantidades de água, na verdade, né, porque ele não está falando em copos, né? 3 quantidades de água para 24 quantidades idênticas de quê?
de suco. Então, ó, seria uma proporção de 3 para quanto? Para 24. Para cada 3 quantidades de água que eu vou utilizar, eu vou necessitar de 24 quantidades idênticas de suco para fazer, né, esse refresco. Portanto, qual seria a nossa fração? A nossa fração seria 3 sobre 24. Mas espera aí, professor, deixa eu ver se eu consigo compreender, né? 3 sobre 24, nós podemos simplificar, sim ou não? Ah, professor, eu posso simplificar 3 sobre 24? Podemos, né? Pessoal, se você simplificar 3 sobre 24, nós vamos simplificar aqui por 3, nós vamos encontrar o quê? 1/8. Ah, professor, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando ele pergunta aí pra gente, ó, qual será a razão utilizada para fazer essa quantidade de refresco? Pessoal, a razão é a mesma. Por que que a razão é a mesma? Porque quando você tem sempre que fazer, seguir essa mesma proporção. Que proporção é essa? Para cada quantidade de água, eu coloco 8 quantidades de quê? De suco. Então, se você mantém sempre a mesma proporção, quando você simplificar essa razão, você vai encontrar sempre o quê? 1/8, 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8. Tranquilo? Beleza? Então, ó, respondido aí a questão número 11. Vamos para a 12, né? Questão 12 diz assim. Em um colégio, a razão entre o número de meninas e o de meninos que praticam futebol é de 1 para 4, tá certo? Meninas, 1 e 4 meninos. Sabendo que 30 meninas praticam futebol, quantos meninos praticam o mesmo esporte? Então, o que nós temos aí na questão de número 12? Nós temos o seguinte. Nós temos que eu tenho uma menina para cada 4 meninos. Então aqui, meninas, menino. Tranquilo? Só que ela já disse o seguinte, que existem 30 meninas. Peraí, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Existem 30 meninas. Então é como se essa daqui fosse uma porção do que nós estávamos fazendo agora há pouco, utilizando a água para fazer o nosso suco, né? O nosso refresco. Então, peraí, se para cada uma menina eu tenho 4 meninos, se eu tiver 30 meninas, eu vou também ter o quê? Eu vou ter 30 vezes essa razão. Ah, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Acompanha, ó. Pessoal, uma menina, nós tínhamos uma menina e passamos a ter quantas? 30. De 1 para 30, multiplicamos por quanto? Por 30. Ah, professor, então peraí. Para manter essa razão, para manter a igualdade entre duas frações, se aqui eu multiplico por 30, então aqui embaixo eu também tenho que multiplicar por quanto? Por 30 também. Então, pessoal, se você multiplicou o numerador ou o antecedente por 30, o denominador ou o consequente, você vai ter que multiplicar também por quanto? Por 30, para manter a igualdade entre essas duas frações. Tudo bem? Tudo bem? Por quê? Porque são frações equivalentes. E frações equivalentes não alteram a sua razão. Elas sempre têm a mesma resposta. São iguais uma à outra. Tranquilo? Então, ó, o que nós temos aqui? 4 vezes 30, nós temos um total de 120 meninos. Tudo bem? Então, ó, perguntinha é: quantos meninos praticam o mesmo esporte? Espera aí, nós temos um total de 120 meninos praticam futebol. Tranquilo? Beleza?
Então, ó, aguardo vocês nas nossas próximas questões. Não perde o foco e mantenha aí a atenção na resolução. Beleza? Qualquer dúvida, fala sempre com a gente. Valeu, pessoal!